Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 271. O que você quer dizer com isso? Sanemi Shinazugava franziu a testa enquanto se virava para Ron, mas Kagaya Obuyashiki já havia percebido a implicação nas palavras de Ron e murmurou pensativamente. Ron, você quer dizer usá-la como isca, para atrair Muzan Kibutsuji a se mostrar. Ron assentiu com um sorriso calmo. Exatamente. Em vez de vasculhar o mundo às cegas em busca de um demônio que possa se misturar à humanidade, por que não fazê-lo vir até nós? Não é muito mais eficiente? Os outros trocaram olhares, avaliando a ideia em silêncio. Arriscado, disse Obanai Iguro depois de um momento, mas vale a pena tentar. Eu apoio. Kyojuro Rengoku assentiu firmemente. Uma estratégia defensiva que se transforma em ofensiva. É ousada, mas pode funcionar. Muichiro Tokito silenciosamente concordou com a cabeça, o rosto inexpressivo como sempre. Shinobu Koshi olhou para Ron, franzindo as sobrancelhas. Mas se usarmos Nezuko como isca, Tanjiro não vai concordar, vai? Por que não? É perigoso, obviamente. Perigoso? Os lábios de Ron se curvaram para cima quando ele a encarou. Existe algum lugar mais seguro do que aqui? Ao ouvir suas palavras, os olhos de Shinobu se arregalaram em repentina compreensão. Entendo. Você quer usar Nezuko como isca, colocando-a aqui, no quartel-general do Esquadrão de Caçadores de Onis, e então atraindo Muzan para buscá-la. E quando ele vier, atacaremos com toda a nossa força e o derrubaremos aqui mesmo. No quartel-general, hein? Os olhos de Tengen Uzui brilharam. Fazia todo sentido. Era a estratégia ideal. Atrair Muzan, minimizar os riscos e utilizar todos os recursos disponíveis do corpo. O terreno era favorável e cada pilar podia lutar com força total. Rengoku, Iguro e Shinazugava ficaram visivelmente animados com o plano. Mas Mitsuri Kanroji ainda tinha uma expressão preocupada. Se realmente funcionar, seria incrível, mas será que vai ser tão fácil assim? Estamos falando de Muzan Kibutsuji, o primeiro demônio da história, que viveu por mais de 1000 anos e ceifou inúmeras vidas. Shinobu, Uzui e Gyomei Mejima curvaram suas cabeças levemente, lembrando-se dos companheiros que perderam para demônios no passado. Kagaya falou suavemente, mas suas palavras tinham peso. É claro que derrotar Muzan não será fácil. Mesmo que este plano dê certo, haverá variáveis inesperadas e sacrifícios. Mas pela primeira vez, podemos finalmente vislumbrar um fio de esperança. Muzan sempre causa comoção quando tenta esconder algo. Ele é astuto, sempre desviando nossa atenção. Se não conseguirmos forçá-lo a se revelar, nunca o encontraremos. É irritante, mas é exatamente isso que ele quer. Para um ser com vida infinita, o tempo é a arma suprema. Mas para nós, humanos, é uma maldição. Meu tempo está se esgotando, continuou ele, olhando para cada um deles. Mas os demônios continuam vagando livremente, devorando humanos das sombras, alimentando-se do poder de Muzan. Devemos isso àqueles que morreram. Temos apenas uma missão agora, matar Muzan Kibutsuji. A sala ficou em silêncio. As expressões dos pilar tornaram-se graves, e uma determinação de aço brilhou em seus olhos. Kagaya virou-se para eles novamente com a voz calma, mas resoluta. Vocês que estão reunidos aqui agora, acredito que sejam a geração mais poderosa de espadachins desde a era dos estilos de respiração originais, durante o período Sengoku. Vocês são aqueles que me mostraram que Muzan pode ser derrotado. Mestre. Mitsuri olhou para ele, com os olhos cheios de emoção. Sanemi deu um passo à frente e curvou-se profundamente. Mestre, custe o que custar, mataremos Muzan Kibutsuji. Rengoku cerrou o punho e o bateu na palma da mão. Vamos dar tudo de nós. Todos os outros assentiram com expressões inabaláveis. Ron deu um leve sorriso e falou novamente. Vejo que estão todos preparados. Mas determinação por si só não basta. Todos os olhos se voltaram para ele. Vocês sabem o quão poderosos Muzan e os 12 Kizuki realmente são? Algum de vocês já lutou de frente com um demônio de lua superior? Vocês ao menos entendem as habilidades deles? A última vez que alguém matou um deles foi há mais de 100 anos. Até o mais baixo entre eles, Lua Superior 6, derrotou pilares como se não fosse nada. Sua voz era calma, calma demais para o conteúdo de suas palavras. Muzan possui 5 cérebros e 7 corações. Sua regeneração é instantânea, ele pode se curar no momento em que se machuca. Mesmo que seja reduzido a picadinho, ele se recuperará sem esforço. Todos ficaram em silêncio. O Lua Superior um Kokushibo, o demônio da lâmina, já foi um espadachim que usou os estilos de respiração originais. Lua Superior 2 Doma, o demônio do gelo, vocês todos sabem muito bem do que ele é capaz. Lua Superior 3º a casa, o demônio marcial. Através de treinamento e batalhas incansáveis, ele se levou ao limite do que um demônio pode se tornar. Seu poder pode já exceder o de Doma. Uma vez que ele ultrapasse esse limite, mesmo decapitá-lo com uma lâmina de Nishirin não será suficiente para matá-lo. Sua voz ainda não havia subido uma única oitava, mas cada pilar agora tinha uma expressão grave. Até Tengen e Sanemi, que sempre foram tão seguros de si, caíram em um silêncio pesado. E Kagaya franziu as sobrancelhas. Eu já disse isso antes. Se o esquadrão de caçadores de Onis enfrentasse Muzan Kibutsuji e os 12 Kizuki agora, há uma chance muito real de que todos vocês fossem aniquilados. Ron lançou um olhar de soslaio para o grupo e continuou. O plano para atrair Muzan, eu já o entreguei a vocês. Sua determinação parece sólida, mas sua força ainda não é suficiente.
Não brinque comigo. Sanemi Nazugava cerrou os punhos com força sobre as coxas, cabeça baixa, voz baixa e tensa de fúria. Então, o que você está dizendo? Não temos nem chance de matá-lo? Por que diabos você acha que estamos lutando esse tempo todo? Você acha que todos nós sangramos e treinamos dia após dia só para ouvir isso? Se não conseguimos matar aquele desgraçado, então qual é o sentido de tudo isso? Seu corpo tremia, não apenas de raiva, mas de desespero tentando escapar. Todos ficaram em silêncio profundo. Ron olhou para ele de soslaio. Você é burro. No silêncio da sala, essas palavras soaram com uma clareza surpreendente. O que? Sanemi se levantou instantaneamente, com as veias saltadas e os olhos vermelhos de fúria. Ele encarou Ron, a voz embargada de raiva. Seu desgraçado, o que você acabou de dizer? Está me chamando de idiota? Que parte do que eu disse estava errada, hein? Fala. É tudo bem, eu admito. Não consigo te derrotar, mas eu, e todos os outros aqui, estamos dispostos a jogar nossas vidas fora se for preciso para matar Muzan. E agora você entra aqui e descarta tudo isso com uma única frase. Quem diabos você pensa que é? Acha que isso é algum tipo de piada? Sanemi. Mesmo quando Kagaya Obuyashiki o chamou suavemente, Sanemi não se mexeu. Ele estava fixo, os olhos avermelhados cravando-se em Ron como lâminas. Sua fúria era implacável. Um maldito forasteiro sobre quem não sabemos nada, agindo como se tivesse tudo planejado. Você entra aqui com essa cara de convencido e palavras grandiloquentes. Mas qual é o seu verdadeiro objetivo? Por que diabos você veio para o QG dos caçadores de Onis, afinal? Ron calmamente lançou outro olhar para Sanemi e então se levantou lentamente. Como esperado, um tolo. As pupilas de Sanemi se contraíram bruscamente. Ele não aguentava mais. Com um grito de raiva, ele se lançou para frente e desferiu um chute poderoso em Ron, do tipo que quebra ossos. Os olhos de Ron brilharam, íris azuis brilhantes brilhando como estrelas azuis. Uma onda brilhante de força invisível explodiu para fora. Bum! O corpo de Sanemi foi arremessado para trás como uma bala de canhão, atravessando camada após camada de paredes de madeira antes de finalmente explodir para fora do prédio, caindo no pátio com um baque que sacudiu a terra. Capítulo 272. Antes que os pilar pudessem reagir, o ar ao redor deles pareceu congelar. Uma pressão esmagadora e informe desceu repentinamente sobre seus ombros, pesando em seus corações e mentes. A intensidade implacável tornava difícil até mesmo ficar de pé. Com os olhos arregalados e pálidos, todos olharam para cima em choque. Parado diante deles estava o jovem vestido de preto, seus olhos azuis gelados os encaravam, como um deus observando os mortais. Shinobu Koshi olhou para ele sem expressão, enquanto ondas de emoção quebravam em seu coração. Só a sua presença foi o suficiente para prender o pilar no chão. Esse homem realmente não estava no mesmo nível que eles. Ele era terrivelmente poderoso, como um deus. A aura esmagadora pressionava a sala, mas Kagaya Obuyashiki permaneceu composto, não por resistência física, mas por uma serenidade interior intocada pelo medo. Embora cego, ele sentia nos ossos, algo extraordinário tinha acabado de acontecer. Senhor Ron, o senhor está bravo? Ele perguntou suavemente. Um pouco, respondeu Ron casualmente. Não gosto de ser insultado por tolos. Acabei de desativar temporariamente a mobilidade dele. Seu tom permaneceu inalterado. Quando eu disse que ele era um tolo, não estava me referindo ao que ele disse. Quis dizer que ele entendeu mal o que eu quis dizer. Você tem razão. Sua força atual não é suficiente para derrotar Muzan Kibutsuji ou os 12 Kizuki. Mas a força pode aumentar, e eles também podem enfraquecer. As pupilas de Obanai e Guru estreitaram-se. Os outros também ficaram visivelmente tensos com as palavras de Ron. Nossa força pode realmente melhorar tão rápido? Mitsuri Kanroji perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Ron se virou para Shinobu. Lembra do que eu te contei antes? Sobre a lâmina carmesim e as marcas. Shinobu assentiu inexpressivamente, ainda atordoado. Ron disse calmamente, se ao menos um espadachim despertar sua marca, outros ao redor começarão a despertar a deles também. Quanto à lâmina carmesim, não é apenas uma técnica, mas uma transformação da espada de Nichiren. Pode ser ensinada, sim, mas dominá-la ainda exige precisão, timing e força. Os olhos de Shinobu se arregalaram lentamente quando ela percebeu. Ron continuou. Neste momento, Muzan está enviando demônios para caçar Tanjiro. Se as luas inferiores forem mortas, há uma boa chance de as luas superiores aparecerem em seguida. Quando isso acontecer, ataque. Eliminar uma das luas superiores de classificação inferior não é impossível. Ele deu um passo à frente, aproximando-se de Kagaya Obuyashiki. Então, erguendo a mão direita, estendeu-a sobre a cabeça de Kagaya com a palma para baixo. Os olhos de todos se arregalaram em descrença e espanto. Uma suave chuva de luz verde começou a cair da mão de Ron, banhando delicadamente o corpo de Kagaya. Seu rosto mutilado e coberto de cicatrizes começou a se curar rapidamente, e as deformações desapareceram em uma velocidade visível a olho nu. Kagaya, cujos olhos estavam cegos há muito tempo pela doença, de repente sentiu um calor e uma clareza que nunca havia experimentado antes. A escuridão infinita em sua visão começou a clarear, e formas borradas lentamente começaram a tomar forma. Oh, que é isso? Mesmo alguém tão sereno quanto Kagaya não conseguia deixar de sentir como se estivesse sonhando. O mundo à sua frente, antes envolto em escuridão, estava retornando. Muichiro Tokito olhou fixamente para o vazio. Os ferimentos do mestre desapareceram? Gyomei Mejima juntou as mãos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é, um milagre divino? Tengen Uzui, normalmente tão extravagante e barulhento, ficou congelado em silêncio atordoado, olhando para o rosto agora imaculado e os olhos claros de Kagaya. Aquelas cicatrizes grotescas, aquela doença incurável. Ele se recuperou em um único momento? Incrível!
Kyojuro Rengoku estava visivelmente abalado. Obanai esfregou os olhos, atordoado além das palavras. Mitsuri cobriu a boca escancarada com as duas mãos, os olhos brilhando de admiração e reverência enquanto encarava o jovem vestido de preto. Um deus. O Sr. Ron deve ser um deus. Shinobu ficou ali paralisada, com o olhar fixo nas costas de Ron. Como farmacêutica especialista em venenos, uma mulher de ciência e lógica, o que ela acabará de testemunhar destruiu tudo que ela acreditava ser possível. Como pode tal poder existir neste mundo? Ron retirou a mão lentamente e se dirigiu a Kagaya com uma voz calma. Não posso curar completamente sua doença, mas restaurei seu corpo ao que era quando você era adolescente. Isso deve lhe render pelo menos mais 1 ou 2 décadas. Kagaya ergueu lentamente a cabeça, olhando para o jovem vestido de preto à sua frente. Sua visão ainda não havia retornado completamente, e ele só conseguia distinguir um tênue contorno do rosto de Ron, mas aqueles olhos azuis e tranquilos, claros como um lago parado, eram inconfundíveis. Senhor Ron, quem exatamente é o senhor? Você não precisa saber disso. Um clã amaldiçoado pelo destino lidera os caçadores de Onis, enquanto demônios se ajoelham sob seu progenitor primordial. Estou aqui apenas para testemunhar uma guerra interessante se desenrolar com meus próprios olhos. Essa é a única razão pela qual vim ao quartel-general do Corpo de Caçadores de Onis. Quando terminou de falar, ele lançou um olhar de soslaio para Kagaya Obuyashiki. Eu não te curei de graça. Vou ficar aqui na sede por um tempo, esse será o meu pagamento. E não espalhe notícias minhas. Detesto ser incomodado. Se algo acontecer, peça à senhorita Shinobu que me avise. Com isso, a figura de Ron tremulou e desapareceu no ar, deixando para trás apenas Pilar, atordoado e congelado no lugar pelo choque de tudo que tinham acabado de testemunhar. Mansão das Borboletas. No pátio da Mansão Borboleta, uma das 3 meninas conhecidas por seus olhos redondos e brilhantes, Teral Shikio, cantarolava alegremente uma música enquanto pendurava futons recém-lavados sob o sol. Certo, essa é a última. Sumi, você terminou de novo. Assim que ela virou a cabeça em direção ao seu companheiro, ela congelou. Uma figura alta apareceu atrás dela em algum ponto desconhecido, como um fantasma surgido do nada. Kiaaya, Baki, Kyo gritou de terror e caiu para trás. O que está acontecendo? Ao ouvir o grito, Kanzaki Aoi, vestida com seu uniforme habitual da Mansão das Borboletas, com suas 2 tranças balançando, saiu correndo de dentro. Seu olhar penetrante pousou imediatamente no caído Kyo, e no homem desconhecido vestido de preto parado na frente dela. Os olhos de Aoi se estreitaram e sua mão voou para o punho de sua lâmina Nishirin. O que você fez com o Kyo? Fazer? Eu não fiz nada. Ron, que tinha acabado de usar sua técnica Tenseigan para se teletransportar para a área, parecia sem palavras. Mas Aoi não estava esperando por respostas. Com um poderoso empurrão do chão, ela saltou alto no ar e desferiu um chute forte, como um chicote, diretamente no estranho. Embora não fosse tão habilidosa quanto o canal, a Tsuguko pessoal de Shinobu, Aoi ainda era membro do esquadrão de caçadores de Onis. Ela era treinada não apenas em cuidados médicos, mas também em combate. Ron inclinou a cabeça levemente. Svi, seu chute passou pelo ar vazio. O que? Os olhos de Aoi se arregalaram em descrença enquanto ela girava o corpo no ar, aterrissando agachada no chão. Ainda sem querer recuar, ela pisou no chão e pegou sua lâmina, preparando-se para atacar. Mas assim que seus dedos envolveram o cabo, uma figura apareceu entre ela e Ron, pressionando gentilmente seu cotovelo para impedir que a lâmina fosse sacada. Kanzaki Aoi piscou em choque. Canal? Parar. A voz de Canal era calma e suave. Este é o Sr. Ron. Ele é um convidado de Shinobu. Um convidado de Shinobu? Os olhos de Aoi se arregalaram ainda mais, como se tentasse ver se Canal estava falando sério. Então ela se virou e encarou o homem vestido de preto atrás dela, com a expressão dividida entre cautela e descrença. Enquanto isso, Kyo já havia se levantado, e as outras 2 garotas com olhos brilhantes correram para o lado dela, preocupadas. Kyo, com a voz gentil e um pouco envergonhada, olhou para Aoi. Aoi-san, este senhor não me fez nada. Eu só me assustei e caí sozinha. Sinto muito. Capítulo 273. Então, é assim, hein? Depois de ouvir o que Kyo disse, Aoi Kanzaki finalmente recobrou a razão. Ela rapidamente soltou o cabo da lâmina Nishirin, curvou-se profundamente para Ron e se desculpou com genuíno remorso. Foi um mal-entendido da minha parte. Sinto muito. Ron acenou levemente com a mão, sorrindo. Não houve dano algum. Então ele se virou para Canal. Canal, tem algum lugar para ficar por aqui? Talvez eu fique por aqui por um tempo. Ah, mas ficar aqui exigiria a permissão dos Pilar. Ron riu baixinho. Isso não é problema. Já falei com seu mestre sobre isso. No momento em que ele disse isso, Aoi e as 3 garotinhas com olhos redondos como os de um feijão engasgaram em uníssono. Ele nem faz parte do esquadrão de caçadores de Onis, mas já se encontrou com o mestre? Entendo. Então não tem problema. Canal assentiu gentilmente. Nesse caso, vou levá-lo aos seus aposentos, Sr. Ron. Com isso, Canal levou Ron para longe da propriedade das borboletas. As 3 meninas imediatamente se aglomeraram ao redor de Aoi, sussurrando entre si. Afinal, quem é o Sr. Ron? Você já o viu antes? Não. É a primeira vez. Ele disse que conheceu o próprio mestre. Ele é hóspede de Shinobu-san e até Kanal-san o trata com tanto respeito. Ele deve ser alguém incrível. Kyo assentiu enfaticamente. Tenho certeza de que ele é alguém incrível. Ele apareceu de repente, do nada, atrás de mim. Quase tive um ataque cardíaco. Canal levou Ron a um pequeno pátio privativo não muito longe da Mansão das Borboletas. Assim que ele assentiu satisfeito, ela se desculpou discretamente. Ron sentou-se sob uma cerejeira em flor no canto do pátio.
Fechou os olhos, sintonizando-se silenciosamente com o estado atual do seu corpo. O chakra do seu Tenseigan estava quase recuperado. Sua habilidade fruta flutuante estava a apenas um passo de romper o gargalo e alcançar o reino do verdadeiro despertar. Sua força física não havia melhorado significativamente, mas seu poder mental crescia constantemente a cada dia. Uma brisa passou, agitando uma chuva de flores de cerejeira. Com os olhos ainda fechados, Ron permaneceu em silêncio. Então, erguendo o olhar para o céu, seus profundos olhos azuis brilharam com uma mistura de clareza, solidão e um toque de nostalgia. Já faz quase 20 dias que cheguei neste mundo. Gostaria de saber como estão as coisas no mundo de One Piece. Ele deu uma risadinha baixa, meio suspirando. Provavelmente está uma bagunça total lá agora. Robin, Kunis, eles provavelmente estão morrendo de preocupação comigo, né? Olhando para o céu claro e sem nuvens, Ron murmurou. Cara, estou com muita saudade da comida da Kunis agora. Há muita comida deliciosa e coisas interessantes neste mundo também, claro. Mas mesmo assim eu simplesmente não consigo sentir nenhum senso de pertencimento aqui. Só faltam 10 dias para o sistema terminar de atualizar. Espero, talvez que isso me dê um jeito de voltar. Em outro lugar, após a partida de Ron, Kagaya Obuyashiki, agora com a saúde e a visão restauradas, convocou outra reunião Pilar. Os Pilar, ainda profundamente abalados pelo poder revelado por Ron, reuniram-se mais uma vez. Durante a reunião, Shinobu Kosho compartilhou tudo o que aprendeu com Ron. O conceito do mundo transparente, a marca, a lâmina carmesim, a respiração do sol e informações sobre Yorishi, Tsujikuni e Tanjiro. Se o que o Sr. Ron disse for verdade e realmente pudermos despertar as marcas e empunhar as lâminas carmesins, então nossa força como pilar sem dúvida aumentará dramaticamente, disse Obanai Guro, com os olhos brilhando de expectativa. Se derrotarmos os 12 Kizuki um por um antes da batalha final, só teremos que enfrentar Muzan Kibutsuji e algumas luas superiores quando chegar a hora. Em termos de força de combate, a vantagem seria nossa. A sala inteira se iluminou com uma energia renovada, seus ânimos estavam claramente elevados. Tanjiro, como herdeiro da técnica da respiração solar, e Nezuko, como um demônio único, serão os pilares dessa estratégia, disse Kagaya com a voz solene. Mas calma, enquanto olhava para seus guerreiros de elite. É imperativo que eles permaneçam seguros. Obanai, estou colocando a proteção deles em suas mãos. Obanai assentiu seriamente. Vou localizá-los imediatamente e garantir sua segurança. Se possível, Sr. Obanai, peço que não se aproxime deles diretamente nem interfira em suas batalhas, interrompeu Shinobu. Todos se viraram para olhar para ela. Por quê? Iguro Obanai perguntou calmamente. Shinobu respondeu suavemente. O Sr. Ron parece ter grande consideração pelo potencial de Tanjiro como espadachim. No caminho de volta, eu o vi guiando Tanjiro com sua esgrima. Acredito que ele espera que Tanjiro se fortaleça em combates reais, de vida ou morte, com demônios. Então, Obanai assentiu. Entendo. Contanto que eles não enfrentem um oponente completamente fora do alcance deles, eu não vou interferir. Obrigada. Conto com você. Depois disso, a discussão se voltou para uma estratégia envolvendo Nezuko como isca, para atrair Muzan Kibutsuji. Com todos contribuindo com suas ideias, um plano sólido começou a tomar forma e pela primeira vez, uma esperança real começou a brilhar. Era possível sentir o fogo no ar. Todos estavam prontos. Prontos para acabar com o pesadelo de 1000 anos. Perto do final da reunião, Tengen Uzui fez a pergunta que todos estavam secretamente se perguntando. Será que ele estará conosco na batalha final? Ele nos ajudará a derrotar Muzan Kibutsuji? Sua voz era solene, repleta de profundo respeito. Para alguém como Uzui, que frequentemente se autodenominava o deus dos festivais, ter tamanha reverência em seu tom era prova de quão abalado ele ficará com o poder de Ron. Divino. Essa era a única palavra que se encaixava no que ele testemunhara. A sala ficou em silêncio. Todos estavam pensando a mesma coisa. Se alguém como Ron escolhesse lutar ao lado deles, suas chances de vitória disparariam. Provavelmente não, disse Shinobu, sua voz baixa cortando o silêncio. Todos se viraram para ela surpresos. Aos olhos do Sr. Ron, Muzan Kibutsuji pode nem valer o seu tempo, explicou ela suavemente. Ele não veio aqui para lutar por nós. Ele veio aqui para nos ajudar a ficar mais fortes, para nos mostrar o caminho para nos vingarmos com as próprias mãos, para nos deixar sermos aqueles que darão fim a esta maldição. Exatamente, declarou Rengoku Kyojuro, batendo na palma da mão com o punho cerrado, os olhos em chamas. Se pudéssemos acabar com esse tormento de 1000 anos nós mesmos, não haveria honra maior. A voz de Guro era fria, mas resoluta. Se eu não posso ser o único a matar aquele monstro com a minha própria lâmina, então para que serviu todo o meu treinamento? Minha espada foi forjada somente para esse propósito, disse Muichiro Tokito, com a voz desprovida de emoção, mas com um significado claro. Gyomei Mejima juntou as mãos em prece, com lágrimas escorrendo livremente. Demônios trazem tristeza ao mundo. Meu propósito nesta vida é livrar o mundo dessa tristeza. Se eu puder ser o único a acabar com a maldade de Muzan, eu poderia morrer sem arrependimentos. E Shinobu? Shinobu não falou mais nada, mas a raiva e a tristeza que viviam dentro dela, nascidas da perda, da injustiça e de feridas não curadas, queimavam em seu olhar. Ubuyashiki Kagaya olhou para os Pilar, cada um irradiando determinação crua e fúria justificada. Sua voz suave carregava o peso de gerações. Meus amados espadachins, sejamos nós a acabar com Muzan Kibutsuji. Quebremos as correntes desta tragédia milenar. Sim. Os Pilar rugiram em uníssono, e o próprio ar pareceu tremer com seu fervor. Eles estavam prontos. O vento Pilar, Sanemichi Nazugava, no entanto, não estava nem perto dos outros. Ele jazia de costas inconsciente.
Sofrera graves danos internos, 17 ossos quebrados, concussão cerebral, órgãos rompidos, mas estranhamente não havia uma única marca em sua pele. Mais tarde naquele dia, Shinazugava foi levado para a mansão Borboleta para tratamento. Quando Aoi Kanzaki e as 3 meninas o viram, ficaram absolutamente chocadas. Vento pilar? 17 ossos quebrados, danos em órgãos internos e uma concussão. Mas nenhum ferimento externo? Aoi olhou para Shinobu com a voz trêmula. Que tipo de monstro poderia ter feito algo assim? Seria um dos 12 Kizuki? O sorriso de Shinobu endureceu um pouco. Agora, ela deveria mentir sobre isso? Capítulo 274. Daquele dia em diante, Ron começou a viver no esquadrão de caçadores de Onis. O que acontecerá naquele dia foi discretamente reprimido por Kagaya Obuyashiki. Ninguém teve permissão para espalhar mais. Os Pilar proibiram solenemente seu Tsuguko e subordinados de perturbar o descanso daquele homem sem um bom motivo. Dentro de todo o corpo, as únicas pessoas autorizadas a entrar e sair livremente daquela casa isolada eram a Inseto Pilar, Shinobu Kosho, e sua Tsuguko, Kanao Tsuyuri. Mas nenhum deles era do tipo que bisbilhotava ou extraía informações. Como resultado, muitos membros da tropa dos caçadores de Onis descobriram que um estranho misterioso agora vivia na mansão Borboleta. Mas ninguém sabia ao certo quem ele era ou qual seria seu propósito. O mistério só aumentou, tornando-se objeto de especulações intermináveis. Sempre que alguém passava por aquele pátio, seu olhar instintivamente se voltava para ele, a curiosidade o atraía. Naquele dia, Shinobu entrou no pátio. Ron estava confortavelmente recostado em uma poltrona reclinável sob uma árvore, lendo um livro em silêncio. Ao lado, delicados bolinhos estavam dispostos ordenadamente em uma bandeja. No espaço aberto à sua frente, Kanao praticava diligentemente sua esgrima, enquanto sua lâmina Nishirin brilhava sob o sol. Sob a tutela de Ron nos últimos dias, sua habilidade com a espada melhorou em um ritmo surpreendente. Alguma novidade ultimamente? Perguntou Ron, erguendo os olhos para Shinobu. Ela sentiu. É sobre o Tanjiro. Após uma batalha recente, ele e seus companheiros chegaram à casa do Glicínia para se recuperar. Junto com ele estão outros 2 caçadores de Onis do seu grupo da seleção final, Zenitsu Agatsuma e Inozuki Ashibira, Ron deu um pequeno aceno de cabeça. Parece que o grupo principal de protagonistas foi finalmente reunido. Próxima parada deve ser a montanha Natagumo. Svi. Kanao liberou a 4ª forma de respiração das flores, a Nagoromo Escarlate, então imediatamente mudou sua postura e continuou com a 5ª forma, Peonias da Futilidade. As 2 técnicas de espada fluíam perfeitamente juntas, formando a ilusão de uma peônia florescendo no quintal, linda, mas mortal. Os olhos de Shinobu se arregalaram ligeiramente. Conectar essas 2 formas de forma tão fluida não era apenas prática. A força dela já cresceu tanto em tão pouco tempo? Shinobu virou os olhos para Ron. Ron percebeu o olhar dela e olhou de volta. Algo errado? Com uma voz suave, Shinobu perguntou, Ron-san. Como Pilar, geralmente estou ocupada durante o dia. Tudo bem se eu for até você à noite, para aprender esgrima? Claro. Ron respondeu casualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O rosto de Shinobu imediatamente se iluminou de alegria. Ron pegou outro pedaço de wagashi, colocou-o na boca, então olhou para ela e perguntou, algum avanço na marca ou nas lâminas carmesim? Shinobu balançou a cabeça. Descobrimos bastante documentação antiga, mas quanto a como ativá-la, ainda não encontramos a chave. Não precisa ter pressa, respondeu Ron. Quando sua força atingir um certo ponto e você sentir a pressão certa de vida ou morte, você encontrará o caminho naturalmente. Dizendo isso, ele se levantou e se espreguiçou. Mesmo assim, ficar aqui o tempo todo está ficando meio chato. Venha, dê uma volta comigo. Andar? Para onde? A Vila dos Espadachins. Shinobu piscou. Ron sorriu. Se eu vou ensinar esgrima a todos vocês, vou precisar de uma espada, não acham? Ao ouvir isso, Shinobu concordou rapidamente e acompanhou Ron até a vila escondida dos ferreiros. Quando Kakushi, atendente do esquadrão de caçadores de Onis Goto, soube disso, ele imediatamente relatou a Kagaya Obuyashiki, a Vila dos Espadachins, Entendido. Obuyashiki assentiu e escreveu uma carta na hora, entregando-a a Goto para ser entregue ao chefe da aldeia, Tekshin Texikavanhara. A carta transmitia uma mensagem simples porém importante. Ron era um convidado de honra da tropa dos caçadores de Onis. A Vila dos Espadachins foi instruída a tratá-lo com o máximo respeito. Se ele tivesse algum pedido, deveria atendê-lo da melhor maneira possível, com todas as despesas cobertas pela tropa e pela família Obuyashiki. Sem demora, Goto pegou a carta e partiu para a Vila dos Espadachins. Assim que ele saiu, a esposa de Kagaya Obuyashiki, Amane, aproximou-se do marido e disse suavemente. Sanemi parece ter acordado. É mesmo? Kagaya sorriu gentilmente. Que notícia maravilhosa. Vou vê-lo. Eu vou com você. Não precisa, respondeu ele calorosamente. Meu corpo não se sentia tão bem há anos. Gostaria de aproveitar a sensação enquanto ainda posso. Amane não insistiu mais. Em vez disso, encostou a cabeça gentilmente no ombro dele e sussurrou. Estou tão feliz. Kagaya colocou a mão em seu ombro, sua voz cheia de emoção. Tudo graças ao Sr. Ron. Nunca devemos esquecer o que ele fez por nós. Kagaya Obuyashiki chegou à mansão das borboletas. Aoi Kanzaki e as 3 meninas que a acompanhavam olharam confusas enquanto Kagaya, perfeitamente saudável, passava, acompanhado por um membro dos Kakushi. A princípio, nenhuma delas o reconheceu. Só quando Kagaya entrou na mansão e o membro Kakushi permaneceu do lado de fora é que o homem se virou para o grupo atordoado e perguntou. Você nunca viu o mestre antes? Por que não o cumprimentou? Foi então que finalmente compreendi. As 3 meninas com os olhos arregalados e marejados, ofegaram em uníssono. Aquele era.
Agora mesmo. Era o mestre? Aoi gaguejou, quase engasgando com as próprias palavras. Mas, o mestre, ele não estava gravemente doente? O membro do Kakushi Maeda cruzou os braços, olhando para a porta fechada. Eu mesmo não sei todos os detalhes, mas a doença do mestre realmente desapareceu da noite para o dia. É inacreditável, não é? Sem dúvida, isso deve ser uma bênção dos deuses. Os deuses o abençoaram? Aoi repetiu, sem entender. Maeda sentiu solenemente. Sim, a bênção dos deuses. Dentro da mansão, Sanemichi Nazugava, fortemente enfaixado e com aparência desgastada, estava deitado na cama. Kagaya se aproximou e chamou gentilmente. Sanemi. Sanemi abriu os olhos lentamente, com a visão turva a princípio, até ver o rosto de Kagaya com clareza. Não só sua pele era saudável, como seu rosto não tinha cicatrizes, e seus olhos brilhavam com clareza. Mestre. Sanemi piscou rapidamente. Seu rosto, seus olhos. Kagaya sorriu suavemente. Sim, graças ao Sr. Ron, tive uma recuperação notável. Até consigo enxergar de novo. Sanemi olhou estupefato. Aquele cara te curou? Kagaya assentiu mais uma vez e acrescentou. Além disso, sobre o que o Sr. Ron disse antes, quando ele te chamou de idiota, ele não quis dizer o que você pensou. Ele então calmamente relatou tudo o que aconteceu depois que Sanemi ficou inconsciente e o que Ron disse e fez desde então. Sanemi ficou ali em silêncio atordoado, seu cérebro lutando para processar a série de revelações. Enquanto isso, Ron e Shinobu chegaram à Vila dos Espadachins, e a primeira coisa que Ron fez era: tome um banho. Capítulo 275. A Vila dos Espadachins. Mergulhar em uma fonte termal natural é realmente uma delícia. Ron, tendo tirado todas as roupas, estendeu os braços e recostou-se numa rocha lisa. De olhos fechados, exibia uma expressão de pura felicidade no rosto. Parada ali perto, de costas para ele, Shinobu Kosho sentiu seu coração bater um pouco mais rápido. Ron disse casualmente, você não vai entrar? É super relaxante, sabia? Não, estou bem. Shinobu respondeu com a voz confusa. Ron ergueu uma sobrancelha, fingindo seriedade. Espera, não me diga que você é tímido. Vamos, relaxa. Estou usando algo por baixo. Ele disse isso com uma cara completamente séria, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As bochechas de Shinobu ficaram levemente rosadas. Eu não acho que esse seja realmente o problema aqui. Haha, estou só brincando com você. Não leve isso a sério. Ufa. Ron riu muito, respirou fundo e expirou no ar fresco, uma suave nuvem de vapor se misturando à névoa que subia da água quente ao redor dele. Shinobu olhou de lado, dando uma espiada nele. Lá estava ele bem na beira da fonte termal fumegante, seminu, com a parte superior do corpo perfeitamente esculpida e levemente brilhante. Seus cabelos negros e molhados escorriam frouxamente ao redor do corpo, gotas de água escorrendo pela pele enquanto ele se recostava com um suspiro relaxado. Shinobu, que normalmente sorria serenamente, sentiu seu rosto esquentar mais do que o vapor ao seu redor. Se Mitsuri Kanroji visse essa cena, ela definitivamente deixaria sua imaginação correr solta. Vai chover em breve. Ron de repente olhou para o céu e falou. Shinobu pescou momentaneamente surpresa. Ela ergueu o olhar para o céu. Estava tão claro e brilhante quanto antes, sem o menor sinal de chuva. Ron se virou para ela e perguntou com um sorriso. Senhorita Shinobu, depois que Muzan Kibutsuji morrer, o que você planeja fazer? A pergunta a pegou desprevenida. Eu nunca pensei realmente sobre isso, ela disse calmamente. Ron tirou um pouco de vapor do rosto e disse, há algumas coisas neste mundo que são mais interessantes do que matar demônios. Se você sobreviver a tudo isso, tente fazer o máximo de coisas divertidas e significativas para você. Shinobu ficou em silêncio por um momento e então respondeu, depois que meus pais e minha irmã foram mortos por demônios, decidi dedicar minha vida inteira a exterminá-los. Mesmo que isso me custe a vida. Sinceramente não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Ela se virou para encará-lo. Ron, você é tão forte. O que você está perseguindo? Ufa. Ron expirou novamente, olhou diretamente para ela e respondeu seriamente, comida deliciosa, lugares lindos, e mulheres lindas. Shinobu ficou atordoada. Estou com vontade de comer bolinhos de arroz com ameixa. Ron se virou para ela com um sorriso. Eles vendem por aqui, né? Assim como Ron disse, a chuva veio de repente. Vestindo uma roupa preta elegante, com o cabelo preto solto e levemente úmido, Ron caminhava pelas ruas da Vila do Espadachim com um guarda-chuva de papel na mão. Alto, imponente e gracioso, sua presença era magnética. Realmente choveu. Shinobu murmurou, atonita. Eu te disse. Geralmente estou certo nessas coisas, disse Ron com um sorriso relaxado. Shinobu olhou para o homem que caminhava ao seu lado, para a facilidade com que segurava o guarda-chuva, cada movimento calmo e sereno. Ele parecia um nobre cavalheiro que não pertencia a este mundo caótico, uma rara presença de elegância e charme. Fique no meu ritmo, senão a chuva vai te pegar, ele disse casualmente. Saindo de seus pensamentos, Shinobu assentiu e se concentrou em seus passos. Esse ritmo. Seus olhos se arregalaram um pouco. Ela manteve constante a concentração total, respiração de inseto e no momento em que sincronizou seu ritmo com o de Ron, uma sensação estranha tomou conta dela. Sua técnica de respiração combinava perfeitamente com seus movimentos, todo seu corpo parecia unificado e sincronizado como nunca antes. Naquele instante, Shinobu se viu completamente imersa nesse raro estado de fluxo. Ron olhou para ela, os cantos dos lábios se curvando em um sorriso malicioso. Shinobu caminhou ao lado dele segurando seu guarda-chuva. Apesar da diferença de altura entre os dois, seus passos agora seguiam um ritmo perfeito. Depois de caminhar centenas de metros, Ron parou em frente a uma casa. Shinobu piscou e saiu do transe.
Como você se sentiu? Ele perguntou casualmente. Shinobu se virou para encará-lo, seus olhos ametistas brilhando. Melhor do que nunca. Won sorriu. Lembre-se dessa sensação. Ela vai te ajudar na batalha. Ela sentiu seriamente, memorizando. Depois, os dois compartilharam uma refeição simples de bolinhos de arroz umebushi acompanhados de um bule aromático de chá gyokuro. Então eles chegaram à residência do chefe da Vila dos Espadachins, Tenshin Texikavanhara. Sou Tenshin Texikavanhara, o chefe desta aldeia. É um prazer conhecê-lo, disse o homem atarracado usando uma máscara vermelha flamejante. O menor homem desta aldeia sou eu, e também sou o mais importante, declarou Tenshin dramaticamente. Então, se você quer alguma coisa, é melhor beijar o tatame na testa antes de falar. Ron estreitou os olhos levemente. Ah? No segundo seguinte, Tenshin caiu de joelhos e curvou-se tão profundamente que sua testa bateu no tatame com um baque. Peço desculpas. Essa foi só uma cantada que eu inventei para tentar parecer descolado. Por favor, perdoe um velho tentando se apegar ao orgulho. Chefe da vila vê? Os dois espadachins mascarados que estavam atrás dele ficaram completamente atordoados. Eles nunca tinham visto seu chefe rígido e de vontade férrea se curvar diante de um estranho, muito menos alguém cujas origens eles nem conheciam. Ao lado deles, Shinobu riu por trás da mão. Hoje, ela estava de um humor excepcionalmente bom. Então, a mensagem veio de Kagaya, não é? Perguntou Ron, reclinado na sala de estilo tradicional japonês, tomando seu chá. Isso mesmo foi a resposta. Um agente do Kakushi, aparentemente chamado Goto, trouxera pessoalmente a carta de Kagaya ao Buyashiki. Junto com a carta, ele também entregará um delicioso bolo castela. Ron estava confortavelmente sentado, com uma xícara de chá na mão e o bolo dourado ao alcance. Shinobu sentou-se à sua esquerda. Tenshin, sentado respeitosamente em frente a ele, estava praticamente tremendo de admiração. Ron não se preocupou com gentilezas. Tomou um gole de chá e disse calmamente, já que você sabe quem eu sou, vou direto ao ponto. Estou aqui para recuperar uma lâmina adequada. Tenshin pareceu momentaneamente confuso. Recuperar? Perdoe-me, senhor, mas o senhor quis dizer forjar uma? Primeiro, é preciso selecionar o aço Tamahagane apropriado. E somente depois de levar em conta o estilo de luta do portador é que podemos forjar uma espada Nishirin que muda de cor para se adequar a ele. Não precisa de tanto trabalho. Ron deu uma mordida no bolo casualmente e impassível. Eu já sei onde uma lâmina específica está escondida. Vou ficar com essa. Tenshin inclinou a cabeça com pontos de interrogação praticamente aparecendo ao redor de sua máscara Oni. Uma lâmina escondida? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. A noite caiu. A chuva havia passado, deixando as estradas molhadas e lamacentas sob um céu limpo. Ron e Shinobu seguiram em frente, seguindo um caminho sinuoso pela floresta. Ao passarem perto das fontes termais, eles inesperadamente encontraram alguém. E nada supera um mergulho nas fontes termais. Vestindo um roupão largo e cantarolando alegremente, Mitsuri Kanroji trotou pela trilha de pedra da montanha. Ao avistar Ron e Shinobu à sua frente, piscou surpresa. Shinobu e Senhor Ron e Shinobu se viraram, percebendo sua presença. Shinobu. Senhor Ron, vocês dois estão aqui para aproveitar as fontes termais também? Seus longos cabelos rosa e verde-limão balançavam quando ela ergueu a mão em saudação, seu rosto redondo radiante de alegria. Ela saltou alegremente em direção a eles com passadas largas e animadas. Olhando para Ron, ela abriu um grande sorriso. Senhor Ron, quanto tempo? Lá em cima nas colinas. Com seus grandes olhos verde escuros arregalados e bochechas rosadas levemente coradas, Mitsuri olhou de Ron para Shinobu com alegria e surpresa. Um par de pintas se encaixava perfeitamente sob seus olhos. Espere, vocês também estão aqui para aquele negócio de superpoder secreto? Ron riu baixinho e assentiu. Mitsuri inclinou a cabeça, confusa. Mas, Senhor Ron, o senhor já é incrivelmente forte. Precisa mesmo de alguma arma secreta para ficar mais forte? Você vai entender quando chegarmos lá. Mitsuri olhou para Ron pelo canto do olho. Tão alto, tão composto, tão bonito e gentil, e além de tudo isso incrivelmente forte. Suas bochechas ficaram de um rosa mais intenso. Este poderia ser o candidato a casamento mais ideal que ela já conheceu. Mas, será que alguém como ele algum dia gostaria dela? Uma garota com cabelos de uma cor estranha, um apetite enorme, uma força bizarra e nada parecida com uma jovem normal. À medida que as lembranças do passado lhe percorriam a mente, a confiança de Mitsuri vacilou. Ela abaixou a cabeça timidamente, sentindo-se subitamente pequena e insegura. Shinobu olhou para ela sem dizer nada. Ron, é claro, percebeu a sutil mudança no humor dela. Mas ele também permaneceu em silêncio. Afinal, ele era um viajante, alguém que poderia desaparecer deste mundo a qualquer momento. Ele não tinha intenção de se vincular profundamente a ninguém ali. Não demorou muito para que os três chegassem a uma clareira nas montanhas arborizadas. Lá, um garoto usando uma máscara Oni vermelha estava parado em frente a uma boneca mecânica com 6 braços, completamente absorto em seu trabalho. Como exatamente essa coisa foi feita? Essa técnica. Ele estava tão concentrado que nem percebeu as 3 figuras se aproximando por trás. Mitsuri foi na ponta dos pés até ele e lhe deu um tapinha brincalhão no ombro. Eikotetsu! Uá! Gritou o menino, assustado. Ao ver quem era, soltou um suspiro e enxugou a testa teatralmente. Ah, é só você, senhorita Mitsuri. Você quase me matou de susto. Você está pegando emprestado Yorishi tipo 0 de novo, hein? Mitsuri coçou a cabeça e sorriu timidamente. Eu inventei um novo golpe de espada recentemente e queria testá-lo. O garoto, Kotetsu, suspirou por baixo da máscara. Você precisa ter cuidado, ok?
O Yorishi tipo 0 já está super desgastado. Se sofrer muito mais dano, pode quebrar para sempre. Terei cuidado. Quando ele lhe entregou a chave, Kotetsu finalmente notou Ron e Shinobu parados a uma curta distância. Sua expressão imediatamente se tornou tensa, cheia de suspeita. E quem são eles? Sem problemas, disse Mitsuri alegremente. Aqueles são a pequena Shinobu e o Sr. Ron. Um é um pilar da tropa dos caçadores de Onis, e o outro é o nosso convidado mais honrado. Eles definitivamente não são estranhos. Eu vejo. Ao ouvir isso, a cautela de Kotetsu diminuiu visivelmente. Ele ainda confiava profundamente em Mitsuri Kanroji. Shinobu olhou para o boneco mecânico com 6 espadas nas mãos. Então este é o autômato de treinamento de espadas que ajuda a refinar a técnica. Yorishi tipo 0. Yorishi? Ela se virou para Kotetsu e perguntou. Kotetsu, por que esse autômato se chama Yorishi tipo 0? Por quê? Kotetsu inclinou a cabeça, perplexo. Eu também não sei. É chamado assim desde que nossos ancestrais o construíram, séculos atrás. Ele pensou por um momento e acrescentou. Mas ouvi meu pai dizer que este autômato supostamente foi modelado com base em um samurai real do período Sengoku. Os 6 braços foram projetados para replicar as técnicas daquele espadachim. Talvez o nome tenha algo a ver com ele. Os olhos de Shinobu brilharam com a compreensão. Agora não havia dúvidas. Este Yorishi tipo 0 foi modelado com base no lendário espadachim Yorishi Tsujikuni, o homem que criou as técnicas de respiração. Os 6 braços foram feitos para imitar sua habilidade inigualável com a espada. Naquele momento, Mitsuri inseriu a chave e ativou o autômato. Com um zumbido, Yorishi tipo 0 ganhou vida. Seus 6 braços balançavam as lâminas brilhantes em uma dança mortal, cortando o ar em todas as direções. Mitsuri sacou sua lâmina Nishirin especialmente forjada e entrou em combate, combinando os golpes do autômato com os seus, usando-a para aprimorar sua habilidade com a espada. Naquela clareira da floresta, o ar brilhava com flashes prateados enquanto as lâminas se chocavam com uma velocidade estonteante. Até um autômato pode demonstrar esse nível de poder. Isso deve ser um vislumbre da habilidade de espada de Yorishi Tsujikuni. Shinobu murmurou com admiração, sentindo plenamente a força avassaladora do espadachim mais forte da história. Ron olhou para ela e disse calmamente, experimente quando ela terminar. De jeito nenhum. Esse autômato não aguenta muito mais dano. Kotetsu interrompeu rapidamente em pânico. A técnica para construí-lo foi perdida. Se levar mais golpes vai quebrar de verdade. A mão de Shinobu pairava sobre o punho da espada, incerta. Mas Ron, com a expressão calma, disse, o que me faz querer estar aqui é dentro daquele autômato. Quer você o teste ou não, eu o destruirei. Shinobu congelou com suas palavras. Os olhos de Kotetsu se arregalaram. Vê você, o que você acabou de dizer? Mitsuri, com suor escorrendo da testa, finalmente terminou sua sessão de treino e se afastou para descansar. Ufa, treinar com essa coisa realmente te cansa. O que houve com Kotetsu? Ela perguntou, notando o garoto esparramado na grama ali perto. Ron riu baixinho. Dormindo. É mesmo? Kotetsu realmente ainda é uma criança, disse Mitsuri com um sorriso gentil. Shinobu passou por ela e foi direto na direção do autômato. Mitsuri inclinou a cabeça, confusa. Shinobu, você também vai praticar? Mas seu estilo de luta não combina com esse tipo de treinamento. Como eu saberia se não tentasse? Com um movimento fluido, Shinobu sacou sua fina lâmina Nishirin e se lançou contra o autômato ainda ativo. Vestida com seu auri com estampa de borboleta, ela esvoaçava entre as lâminas brilhantes como uma borboleta apanhada numa tempestade. Seus golpes penetrantes atingiam um após o outro com precisão milimétrica, gravando marcas pálidas na superfície blindada do autômato. Mitsuri ficou atônito. Espere. Sou só eu ou Shinobu ficou muito mais forte do que antes? Ron sorriu levemente enquanto a observava. Era verdade. Comparado ao Shinobu que apareceu pela primeira vez diante dele, aquele que agora dançava dentro daquele turbilhão de lâminas havia melhorado drasticamente. Não apenas sua técnica de espada, mas também seu domínio total da respiração, coordenação física, equilíbrio em cada golpe e talvez o mais importante, sua compostura. Depois de vivenciar a esgrima de Ron em primeira mão e enfrentar sua presença sufocante, Yorishi tipo 0 agora parecia brincadeira de criança para Shinobu. Svi. Respiração de insetos, dança da picada de abelha, vibração verdadeira. Com os olhos focados como laser, Shinobu avançou, cortando a tempestade de lâminas com um golpe tão afiado e preciso que atravessou a armadura de Yorishi Type 0 e perfurou um de seus braços. Nada bom. Mitsuri estremeceu. Essa é outra parte quebrada. Kotetsu vai ficar furioso. Shinobu exalou suavemente, embainhou sua lâmina e deu um passo para trás. Ron olhou para ela e disse, esse último golpe foi impressionante. Você já roçou o limiar desse reino. Sério? Seus olhos brilharam, mas ela logo franziu a testa. Eu senti como se tivesse visto todas as suas fraquezas naquele instante, mas a sensação desapareceu rápido demais. Não consegui me agarrar a ela. Não precisa ter pressa. Ron começou a caminhar em direção ao autômato que ainda se movia. Mitsuri piscou. Até o Sr. Ron vai tentar. Isso é ruim se ele também resistir. Antes que ela pudesse terminar, rachadura. Um único som cortou o ar. Todas as 6 espadas de Yorishi Type 0 se quebraram simultaneamente. O punho de Ron estava cravado profundamente em seu peito. O autômato se contraiu violentamente, suas juntas rangendo e batendo. Só um golpe. Mitsuri ficou paralisada, em choque. Mas o que aconteceu em seguida a deixou ainda mais sem palavras. Ron colocou a mão no peito do autômato despedaçado e lentamente tirou uma longa e antiga katana, ainda embainhada na bainha. Capítulo 277. E isto é. Mitsuri Kanroji olhou em choque para a antiga espada longa na mão de Ron. Ron examinou a lâmina cuidadosamente.
Ao contrário das espadas Nichirin comuns, esta parecia visivelmente mais pesada. Sua bainha, desgastada pelo tempo, estava coberta de ferrugem e irradiava um ar antigo, claramente marcando-a como uma relíquia de uma era passada. Então esta é a espada que você estava procurando? A voz de Shinobu demonstrava surpresa. Provavelmente. Ron respondeu calmamente. Escondendo uma espada dentro de um autômato de treinamento como esse. Isso não significa que ele tem mais de 300 anos? Mitsuri de repente percebeu algo, seus grandes olhos redondos brilhando de excitação. Será que é algum tipo de arma lendária? É Ron. Ron, rápido, saca. Vamos ver. Sob o olhar atento de ambas as mulheres, Ron agarrou o cabo e lentamente desembainhou a lâmina que provavelmente estava adormecida há mais de 3 séculos. Nenhum clarão brilhante de uma arma divina o saudou. Apenas uma lâmina manchada de ferrugem. Ah, é? Mitsuri piscou, confusa. Quando olhou novamente, a lâmina ainda parecia a mesma coberta de ferrugem marrom avermelhada. É, está completamente enferrujado. Ron desembainhou a espada completamente e a segurou diante de si, estudando o metal negligenciado com olhos calmos. Shinobu franziu a testa levemente ao observar a lâmina. 300 anos. Deixada intocada por muito tempo. Sem manutenção, isso era inevitável. Parece que está inutilizável, disse Mitsuri compassiva, aproximando-se de Ron. Se você está procurando uma espada, não seria melhor pedir a um ferreiro para forjar uma nova? Na verdade, Shinobu refletiu enquanto beliscava o queixo pensativa, o ferro do período Sengoku tendia a ser de qualidade superior ao de hoje. A lâmina não está lascada ou rachada, apenas bastante enferrujada. Se pudéssemos, de alguma forma, remover a corrosão e reforjar o fio, ela ainda poderia ser restaurada ao seu estado original. Os olhos de Mitsuri brilharam. Ela fechou o punho e bateu na palma da mão. Ah, vamos perguntar ao ancião da aldeia. Talvez eles saibam como restaurá-lo. Não precisa disso. Ambas as mulheres se viraram para Ron, confusas. Então eles viram. Ron agarrou o cabo com força, aplicando um pouco mais de pressão com a palma da mão. Seus olhos se arregalaram em descrença. Da superfície da lâmina enferrujada, um leve brilho vermelho começou a pulsar. Era como se chamas tivessem começado a dançar ao longo de sua extensão. A espada está queimando. Os olhos redondos de Mitsuri ficaram ainda mais arregalados, brilhando de admiração. Na mente de Shinobu, um único termo surgiu. Lâmina carmesim. E então, o brilho vermelho aumentou de intensidade. A lâmina parecia estar sendo engolida por um fogo vermelho intenso, e sua superfície se transformou em um vermelho vivo e brilhante, como ferro derretido. O calor que emanava da espada aumentou bruscamente. O próprio ar ao redor começou a se distorcer, deformando-se com a intensidade. Afaste-se um pouco. A voz de Ron permaneceu tão calma como sempre. Shinobu não hesitou. Agarrou Mitsuri pela mão e recuou vários metros sem questionar. Assim que eles saíram do alcance, Ron não se conteve mais. Sua mão direita, agarrando o cabo da lâmina, irrompeu em poder. Estrondo. Uma onda de calor escaldante explodiu para fora de seu corpo. Tanto Shinobu quanto Mitsuri olharam atonitos. Na mão de Ron, a lâmina ancestral subitamente adquiriu um tom vermelho intenso, brilhando como ferro derretido. Chamas carmesim tremeluziam visivelmente em sua superfície, irradiando um calor aterrorizante. A grama sob os pés de Ron secou e ficou amarelada, queimada pela intensidade do calor. Ele observou calmamente a lâmina em sua mão, a velha katana com a palavra destruição gravada. À medida que o calor escaldante a percorria, a espessa camada de ferrugem começou a derreter e descascar. Com o sopro do sol fluindo através dele, uma aura poderosa e feroz começou a despertar de dentro da lâmina queimada. Talvez um traço persistente da intenção da espada de seu antigo dono de 3 séculos atrás. Será que essa realmente é a espada de Yorishitsu Jikuni? Ron estreitou os olhos para a arma, pensando silenciosamente. Então, com um simples pensamento, ele ativou o armamento aqui. A lâmina vermelha brilhante instantaneamente se transformou em um roxo escuro profundo e ameaçador, coberta por um brilho denso de Aki que pulsava com uma nitidez avassaladora. Ron casualmente balançou-o no ar, um clarão de luz violeta escura riscou o céu e desapareceu. Shinobu ficou paralisada, incrédula. Mitsuri a encarou completamente perplexa. À distância, o topo de uma montanha, completamente arrancado, começou a deslizar para baixo. Estrondo. Pedras caíram no chão, causando tremores na floresta. Shinobu. Estou sonhando, gaguejou Mitsuri com os olhos arregalados de descrença. Será que ele acabou de cortar uma montanha ao meio? Até Shinobu ficou visivelmente abalada. Não é tão perfeita quanto as lâminas anteriores, mas serve por enquanto. Ron deu um pequeno aceno de aprovação. O Aki do armamento desapareceu. A katana, antes enferrujada, agora brilhava com um profundo brilho de obsidiana. Sua superfície era lisa e afiada como uma navalha, sua curvatura elegante e precisa. Perto do cabo, a lâmina ainda ostentava a palavra destruição gravada. A arma irradiava tanto uma calma serena quanto um calor abrasador, um paradoxo feito de aço. Ron guardou a lâmina na bainha. Seu olhar se voltou para o boneco mecânico de treinamento destruído, Yorishi tipo 0, e para o inconsciente Kotetsu ali perto. Parece que terei que ficar aqui mais alguns dias. Dentro de uma pequena casa na Vila dos Espadachins, Kotetsu abriu os olhos lentamente. Onde estou? Sua casa. Minha casa? Minha casa. Ele se levantou de um salto e se virou em direção ao pátio. Ali, agachado ao lado do Yorishi Type 0 quebrado, estava o mesmo jovem vestido de preto que o havia nocauteado, martelando diligentemente o autômato. Ei! O que você pensa que está fazendo? Kotetsu gritou com o rosto vermelho de fúria e correu para detê-lo, mas uma mão firme apertou seu ombro. Ele se virou. Mitsuri estava de pé ao lado dele, ao lado da pequena mulher com um auri estampado com borboletas. Kotetsu, não interrompa o Sr. Ron. Apenas observe.
Olha só, ele está destruindo o Yorishi tipo 0. Kotetsu gritou. Me solta. Essa coisa já está em péssimo estado. Se ela for danificada ainda mais, nunca mais vai funcionar. Ele lutou com todas as suas forças, mas a força monstruosa de Mitsuri o manteve facilmente no lugar. Calma, Kotetsu, disse Mitsuri gentil, mas com firmeza. O Sr. Ron está consertando o autômato. Impossível. O conhecimento necessário para fabricar ou consertar o Yorishi tipo 0 foi perdido por gerações. Nem mesmo os melhores ferreiros conseguem tocá-lo, como um forasteiro poderia. A voz de Kotetsu vacilou. Ele olhou novamente para o jovem vestido de preto. Ron estava trabalhando com foco total, cada movimento proposital e preciso. A boca de Kotetsu abriu-se lentamente. Ele está mesmo consertando? Não pode ser. É impossível. Ele olhou atordoado. Por trás da máscara com estampa de chamas, seus olhos se arregalaram e começaram a tremer. Como? Como ele sabe o funcionamento interno disso? Ao vê-lo congelado no lugar, Mitsuri finalmente soltou seu ombro e ficou ao lado de Shinobu. Ele até consegue consertar. O Sr. Ron é realmente incrível, sussurrou Mitsuri, com os olhos cheios de admiração e espanto. Os pensamentos de casamento que antes pairavam em sua mente desapareceram completamente. Ela sempre quis encontrar um homem mais forte que ela para se casar, mas agora, ela se sentia completamente indigna de alguém como Ron, um homem que parecia menos uma pessoa e mais uma divindade. Cortar uma montanha com um único golpe. Isso não era algo que um humano poderia fazer. Shinobu não disse nada, mas o olhar em seus olhos enquanto olhava para Ron estava cheio de profundo e genuíno respeito. Capítulo 278. 2 dias depois, com sua habilidade de maestria mecânica, Ron restaurou completamente o boneco quebrado de Yorishi tipo 0. Quando Kotetsu testemunhou o boneco, agora totalmente reparado, executar uma técnica de espada completa com graça e perfeição. Ele ficou completamente impressionado com a habilidade de Ron. Naquele momento ele caiu de joelhos, com a testa firmemente pressionada no chão diante de Ron. Mestre Ron, por favor, aceite-me como seu discípulo. Estou disposto a qualquer coisa. Não. No final, Kotetsu ainda não conseguiu que Ron o aceitasse como discípulo antes de deixar a Vila dos Espadachins. No 5º dia desde que chegamos à aldeia, Ron e Shinobu retornaram ao quartel-general do Esquadrão de Caçadores de Onis. Mitsuri Kanroji havia recebido uma missão no dia anterior e já havia partido da vila antes deles. Após retornar ao QG, Sanemichi Nazugava, cujos ferimentos estavam quase curados, imediatamente se aproximou de Ron. Curvando a cabeça, desculpou-se sinceramente por sua grosseria, ignorância e comportamento imprudente do passado, e agradeceu a Ron por salvar a vida de Kagaya Ubuyashiki. Ron nunca levou o assunto a sério, então ele simplesmente ignorou. E foi isso. Ron voltou aos seus dias tranquilos, tomando chá à luz do dia, experimentando bebidas finas, comendo salgadinhos e casualmente, oferecendo orientação sobre a espada para Kanao. Shinobu passava os dias na propriedade das borboletas cuidando de pacientes. À noite, ela ia à casa de Ron para treinar com ele. Sob a pressão esmagadora de sua esgrima, ela experimentou em primeira mão o que significava adentrar o reino do mundo transparente. Vários dias de paz se passaram dessa maneira, 3 ou 4 no total, antes que notícias quebrassem a calma. Demônios da lua inferior apareceram na montanha Natagumo. Tanjiro e seus companheiros já os encontraram. Ao ouvir que muitos caçadores de Onis foram envenenados por veneno de aranha e precisavam de ajuda emergencial, Shinobu e Kanao imediatamente partiram com o esquadrão de Kakushi para ajudar. Enquanto isso, no pátio perto da mansão das borboletas, Ron estava deitado sob uma cerejeira, reclinado em uma cadeira, com os olhos preguiçosamente observando as nuvens que passavam acima. Montanha Natagumo, hein? Sim, já está na hora desse arco começar. Tanjiro deve aprender a Inokami Kagura em breve. Vou ajudá-lo a refiná-la para a respiração solar na próxima vez que nos encontrarmos. Jin. Atualização do sistema concluída. De repente, uma voz mecânica há muito esquecida ecoou em sua mente. Ron piscou, assustado. O sistema de login foi atualizado para Sistema de Login Definitivo do Mundo Dimensional. Isso mesmo. Hoje é o 30º dia. Seu coração normalmente tranquilo se encheu de excitação. Isso significa que finalmente posso voltar? Sistema eu. Analisando a estrutura do mundo. O anfitrião está atualmente localizado no mundo dos Caçadores de Onis, quartel-general da Corporação dos Caçadores de Onis. O local é elegível para login. Iniciar login para as recompensas correspondentes. Entrar. Jin. Login efetuado com sucesso. Recompensas recebidas. Mais 10 de vitalidade e mais 10 de força mental. Adquirido. Um soro de demonização de grau perfeito. Um soro de humanização de grau perfeito. Soro de demonização de grau perfeito. E soro de humanização de grau perfeito. Ron piscou surpreso. Depois de examinar suas descrições, ele entendeu imediatamente. Alguém poderia transformar uma pessoa no tipo de demônio perfeito que Muzan sempre sonhou. O outro poderia transformar qualquer demônio em um ser humano perfeito. Bem, agora, isso é inesperadamente útil. Até mesmo Ron não conseguiu evitar se sentir um pouco tentado ao estudar os efeitos do soro de demonização. Um demônio que não teme nem a luz do sol nem a decapitação, que pode se regenerar a partir de uma única célula sobrevivente e pode alterar sua forma à vontade. De fato, tal ser poderia ser corretamente chamado de forma de vida definitiva e perfeita. Entretanto, tornar-se um demônio significava abandonar sua humanidade. E no fundo, Ron ainda sentia uma pontada de resistência a isso. Vou ficar com eles por enquanto. Veremos depois. Com esse pensamento, Ron guardou o frasco contendo líquido vermelho sangue brilhante, tanto o soro de demonização de grau perfeito quanto o soro de humanização de grau perfeito, no inventário do sistema recém-reaberto. Ele tinha perguntas mais urgentes a fazer naquele momento. Sistema, ainda posso retornar ao mundo de One Piece?
No momento em que ele fez essa pergunta, uma emoção rara surgiu no peito de Ron, inquietação e até mesmo nervosismo. Jin. As coordenadas do mundo de One Piece foram localizadas usando seus rastros de login anteriores. Após os cálculos, 3 métodos possíveis de retorno foram determinados. 3 métodos? Isso é ótimo. O rosto de Ron se iluminou de alegria. Rápido, me diga o que são. Método 1. O anfitrião pode romper a parede dimensional com poder absoluto e atravessar o vórtice do espaço-tempo com seu corpo físico. Com base nas coordenadas, o sistema guiará o anfitrião até a membrana dimensional do mundo de One Piece. Assim que o anfitrião romper essa membrana, a reentrada será possível. A expressão de Ron escureceu instantaneamente. Romper a parede dimensional? Atravessar um vórtice de tempo-espaço fisicamente? Eu pareço ter esse tipo de poder? E quanto tempo levaria para cultivar esse nível neste mundo? Método 2. Ao fornecer uma quantidade imensa de energia de tempo-espaço, o sistema atualizado pode teletransportar o anfitrião diretamente de volta para um mundo visitado anteriormente. Isso parece promissor, mas onde neste mundo eu vou encontrar uma quantidade enorme de energia dimensional? Método 3. Ao consumir um número específico de pontos de login, o sistema atualizado pode teletransportar o anfitrião para um mundo alternativo adjacente. Pontos de login? O que é isso? A cada login bem-sucedido rende ao anfitrião um ponto de login. Pontos de login atuais. Só um. Ron ficou sem palavras. E todos os logins que eu fiz no mundo de One Piece? Os pontos de login foram introduzidos após a atualização do sistema. Somente logins a partir deste ponto serão contabilizados. Um total de 10 pontos de login são necessários para viajar para um mundo adjacente. Ron esfregou as têmporas sem palavras. Então, se eu me teletransportar para algum mundo adjacente, como exatamente vou voltar para o mundo de One Piece? Uma leve sensação de medo invadiu seu coração. Não me diga que vou ficar preso aqui para sempre? Fique tranquilo, anfitrião. Com base no mapeamento de coordenadas, o mundo de One Piece está separado do seu mundo atual, Demon Slayer, por apenas uma dimensão adjacente. A voz mecânica silenciou. Ron piscou. Espera aí, então você está dizendo que se eu passar por mais um mundo, vou conseguir voltar para o mundo de One Piece? Correto. Seus olhos brilharam instantaneamente. Seu coração, antes tomado pela incerteza, agora pulsava com um propósito renovado. Bom. Capítulo 279. Com o sistema totalmente atualizado, Ron pôde acessar novamente seu inventário do sistema. Ele enfiou a mão lá dentro e tirou um grande pedaço de carne de rei do mar do mundo de One Piece, colocando-o para assar no pequeno pátio. Quanto às bebidas, serviu-se de uma xícara de vinho de bolhas efervescente do arquipélago de Sabaldi, substituindo o conteúdo habitual de seu cantil de vinho infinito. Saboreando carne assada de um mundo e bebendo licor fino de outro, somente agora Ron realmente se sentia um viajante entre mundos. Sistema, além da adição desses pontos de login, quais outras funções novas vieram com a atualização? Ele perguntou. Em resposta, anfitrião. Após a atualização do sistema, um novo recurso foi adicionado, login no mapa, que varia de acordo com o mundo. Além disso, as chances de receber recompensas substanciais por logins aumentaram. Login no mapa? Ron levantou uma sobrancelha curiosa. Permita-me demonstrar. À medida que a voz mecânica se dissipava, uma tela luminosa se abriu à sua frente, o mapa aéreo do mundo de Demon Slayer. Um ponto vermelho piscante marcava sua localização atual, enquanto várias regiões eram destacadas com triângulos azuis invertidos, cada um identificado com seus respectivos nomes. Quartel-General do Esquadrão de Caçadores de Onis. A Mansão Borboleta. Vila dos Espadachins. É Asakusa, Prefeitura de Tóquio. Monte Sageri. A Mansão Tsuzumi. Distrito da Luz Vermelha de Yoshivara. Trem Mugen. É Montanha Fujikazane? A Montanha Natagumo. E Casa da Família com o Brasão de Glicínia? A Castelo do Infinito. Jin. O ponto vermelho marca sua posição atual. Os triângulos azuis ao redor representam os pontos de login disponíveis. Olhando para a tela holográfica, Ron assentiu levemente. Entendo. Isso é muito mais conveniente do que antes. Com uma rápida verificação, ele calculou que se conseguisse fazer login em todos os principais locais do Japão, provavelmente poderia acumular entre 15 e 16 pontos de login. Hora de começar a trabalhar. Ele devorou o resto da carne assada, bebeu o último gole do vinho da bolha e se levantou. Prendendo a lâmina Nichiren à cintura, deixou um breve bilhete. Um brilho intenso brilhou em seus olhos azuis. E no instante seguinte Ron desapareceu do pátio. Ondulações se agitavam no ar acima do telhado da mansão Borboleta. Um segundo depois, vestido com um traje preto elegante e sua lâmina ancestral ao lado, Ron surgiu do nada. Sua figura alta e esguia exalava uma agudeza sobrenatural. Jin. Localização atual Mansão Borboleta. Elegível para login. Continuar com o login. Entrar. É inscrição concluída. Você recebeu mais 10 de vitalidade, mais 10 de poder espiritual. Técnica de cura melhorada, agora avançada para cura superior. Nível atual, nível 1. Um ponto de login adquirido. Pontos atuais, 2. O aumento na taxa de recompensa é real. Nada mal mesmo. Ron deu um pequeno aceno satisfeito. Em outro lugar no pátio, Kanzaki Aoi pendurava cobertores para secar. Uma repentina pontada de consciência a fez parar e olhar para o telhado. Não havia nada lá. Enquanto isso, Ron já havia desaparecido. Usando sua técnica de transferência espacial Tenseigan, ele imediatamente deixou a mansão Borboleta e reapareceu acima da Vila dos Espadachins. Jin. Localização atual Vila do Espadachim. Elegível para login. Continuar com o login. Parado em silêncio no topo de uma árvore, Ron olhou para um concentrado Kotetsu ainda brincando com o boneco Yorishi tipo 0. Faça login, ele murmurou. Jin. Login concluído.
Você recebeu mais 10 de vitalidade, mais 10 de poder espiritual. Habilidade adquirida, ferraria. 1 ponto de login adquirido. Pontos atuais, 3. Após concluir o login, Ron desapareceu da Vila dos Espadachins em um instante. Ninguém sequer percebeu que ele esteve ali. Assim que saiu do quartel-general do Esquadrão de Caçadores de Onis, Ron ativou sua habilidade Fruta Flutuante e voou para o céu, avançando em direção ao próximo local de login com uma velocidade incrível. Registrado em Asakusa, Prefeitura de Tóquio. Ganhou mais 10 de vitalidade e mais 10 de força mental. Registrado na Montanha Fujikazane. Ganhou mais 10 de vitalidade e mais 10 de força mental. Adquiriu um elixir de veneno demoníaco, um antídoto. Enregistrei-me na residência da família com o brasão de glicínia. Ganhei mais 10 de vitalidade e mais 10 de força mental. Inscrito na morada do demônio. Ganhou mais 10 de vitalidade e mais 10 de força mental. Montanha Sajiri. Carregando um feixe de lenha nas costas, o mascarado Sakonji Urokodaki seguiu para casa. Ele olhou para o céu com uma leve preocupação estampada em sua expressão. Tanjiro. Nezuko, vocês dois estão bem? Ao passar pela enorme pedra que Tanjiro uma vez partiu ao meio, Sakonji congelou de repente. Diante daquela mesma rocha estava uma figura alta e esguia. Seu nariz se contraiu instintivamente. Nenhum cheiro de demônio. Humano sem dúvida. Ele relaxou um pouco e gritou. Você aí, quem é? A figura se virou ligeiramente e lançou-lhe um olhar calmo. Tanjiro e Nezuko estão bem. Não precisam se preocupar. Sakonji piscou surpreso. E no segundo seguinte, uma brisa agitava as folhas. Aquele jovem de preto desapareceu como um fantasma. Sakonji ficou estupefato, como se estivesse congelado. Eu imaginei isso. Monte Natagumo, depois da grande batalha. Ron caminhou pela floresta sem pressa, como se estivesse caminhando casualmente, apesar das teias de aranha espalhadas pelas árvores. Por fim, parou em uma clareira levemente manchada de sangue. O cheiro do sangue de Tanjiro e Nezuko permanece aqui. Eles devem ter lutado contra os 5 da lua inferior neste exato local. Há um traço de Nokami Kagura também. Então Tanjiro acabou usando-o aqui. Além disso, ele também sentiu as auras de Guro Obanai e de outro espadachim que respirava água, um forte. Deve ser o atual pilar da água, Gio Tomioka. Jin. Login concluído. Recompensas recebidas. Mais 10 de vitalidade, mais 10 de força mental. Recompensa adicional. Shunpo desbloqueada. Nível atual. Nível 1 máximo. Nível 10. Shunpo? Aquele do mundo de Breas? Quando o conhecimento do Shunpo inundou a mente de Ron, ele ergueu uma sobrancelha em surpresa e depois em alegria. Comparado ao Soru do mundo de One Piece, o Shunpo também permitia movimentos rápidos a velocidades imperceptíveis a olho nu, mas era ainda mais rápido. Mais importante ainda, podia evoluir para técnicas de alto nível como Flor Shunpo e Utsuzemi, recursos inestimáveis em combate. Jin. Foi detectado que a habilidade Soru do anfitrião já está no nível máximo, nível 10. Agora pode ser fundido com a habilidade superior Shunpo. A fusão aumentará significativamente o nível do Shunpo. Deseja prosseguir com a fusão? Ron arqueou as sobrancelhas. Ah, é uma opção? Afirmativo. Então vá em frente. Funda-os. É entendido. Fusão. Fusão completa. Habilidade Shunpo aprimorada para o nível 7. Movimento especial Flor Shunpo desbloqueado. Ron fechou os olhos para sentir a mudança. Num piscar de olhos, sua figura desapareceu da clareira e reapareceu no topo de um galho de árvore do outro lado da floresta. Um pássaro próximo, assustado com a presença repentina, nem sequer reagiu antes de Ron desaparecer novamente, retornando à sua posição original. Uma viagem de ida e volta, concluída em menos de 1/10 de segundo. Essa velocidade, facilmente mais de 2 vezes maior que a do Soru no máximo. E ainda tem espaço para crescer. Ron assentiu satisfeito. Sistema, mostre-me meus atributos atuais. Reconhecido. Anfitrião, Ron. Idade, 20. Vitalidade, 5.369. Força mental, 4.320. Mundo transparente, nível 5. Domínio da técnica de respiração solar, 100%. Esgrima, sopro de todas as coisas, grão-mestre da esgrima. Essência da força, nível 5. Movimento característico, chute supremo, nível 3. Habilidade da Akuma no Mi, fruta flutuante aprimorada segundo estágio. Buff permanente, verdadeira essência de 1000 temperamentos. Resistência a raios, 50%. Proficiência em Aki. Aki de armamento, nível 9, terceiro estágio. Aki de observação, nível 8, terceiro estágio. Aki do conquistador, nível 8, terceiro estágio. Técnicas de combate. Shunpo, nível 7. Jeppo, nível 10. Rankiaku, nível 10. Armas. Lâmina de grande grau, Haikiri. Outras grandes lâminas, Oto Kogarishi. Lâmina Nishirin. Habilidades especiais. Mestrado em mecânica, navegação e linguística. Cura maior. Purificação. Forjamento. Artefatos. Tesouro do rei. Frasco de vinho sem fim. Revólver de prata 6 balas por dia. Itens exclusivos. Feijão Senzu. Item especial. Fruta distorcida. Habilidades especiais. Tenseigan azul desbloqueado. Consome poder ocular para ativar as seguintes técnicas. Liberação Yin Yang. O poder de criar e moldar todas as coisas, capaz de forjar os lendários orbes de busca da verdade. Domínio sobre gravidade e repulsão. A capacidade de manipular atração e repulsão à vontade. Controle dimensional. Concede teletransporte e influência sobre o próprio espaço.
Absorção de vitalidade e controle mental. Pode drenar a vitalidade dos outros e impor vontade absoluta sobre eles. Concessão de vida. Infunde energia em construções, concedendo-lhes existência autônoma. Braço imperial de gelo. Essência do demônio. Concede controle absoluto sobre o gelo. Fusão atual. 50%. Pontos de login atuais. 9. Capítulo 280. Fruta da distorção? Ron ficou momentaneamente atordoado no instante em que viu. Não era a mesma habilidade da Akuma no Mi que Mu usou? Jin, respondendo à pergunta do anfitrião. Com a voz mecânica do sistema, um fluxo de imagens surgiu na mente de Ron. Na época em que ele lutou contra Imu e foi sugado para aquele vórtice temporal, uma Akuma no Mi coberta de padrões retorcidos e espirais apareceu bem ao lado de seu corpo inconsciente. Quando estava prestes a ser engolida pelo vórtice, uma mão misteriosa vinda do vazio a agarrou e aguardou em uma dimensão ondulante e aquosa do nada. Então foi você quem recuperou para mim? Perguntou Ron, surpreso. Para ser preciso, sim. Eu vejo. Ron assentiu levemente e com o pensamento convocou a Akuma no Mi roxa com aquelas linhas estranhas e retorcidas para sua mão. A fruta da distorção. A lembrança do poder aterrorizante de Imu de distorcer o espaço e sua capacidade quebrada de reverter o tempo ainda estava vívida na mente de Ron. Chamá-la de inimiga mais forte que Ron já enfrentou não seria exagero. Se não fosse pelo poder destrutivo avassalador do modo de Chakra Tenseigan e seu quase indestrutível corpo de sábio, forjado para ser quase imortal, ele não teria tido a menor chance. Aqui puro e esgrima por si só jamais lhe teriam trazido a vitória. Sistema, se bem me lembro, ainda posso consumir mais uma Akuma no Mi, certo? Ron perguntou consigo mesmo. A habilidade que ele tinha para a fruta flutuante veio de uma carta de réplica de Akuma no Mi. Tecnicamente, ele nunca comeu a fruta original. A essa altura, a fruta flutuante pode ter reaparecido em algum lugar do mundo de One Piece e sido comida por outra pessoa. Correto. Recebendo a confirmação do sistema, Ron baixou o olhar para a fruta em sua mão. Sem hesitar, abriu a boca e deu uma mordida. Esta era uma fruta que podia controlar o espaço e afetar o tempo. Como ele poderia deixar isso passar? E daí se ele não sabia nadar? No momento em que ele mordeu, seu rosto ficou verde. Arg, nojento. Ele nunca tinha comido nada tão repugnante em sua vida. Suas papilas gustativas, mimadas por todo tipo de iguarias requintadas, gritavam de agonia. Ele quase cuspiu, mas ele cerrou os dentes e engoliu mesmo assim. E então, um novo e estranho poder surgiu dentro de seu corpo. Força da distorção de frutas detectada. Atualmente no estágio 1. Força de distorção, nível 1. Observação. Entre nível 1 e nível 3 igual estágio 1. Entre nível 4 e nível 6 igual estágio 2. Nível 7 igual desperto. Nível 8 igual segundo despertar. Nível 9 igual terceiro despertar. Nível 10 igual desconhecido. Espera aí, o quê? Frutas do diabo podem despertar 3 vezes? Existe até um reino além disso. O coração de Ron tremeu de choque. A fruta de Imu já era aterrorizante no nível do segundo despertar, e agora ele descobriu que havia um terceiro nível, até mesmo um desconhecido, além daquele? No mundo de One Piece, as frutas do diabo só conseguem alcançar o segundo despertar devido às limitações das leis de nível mundial. Mas em mundos de lua superior, com regras mais avançadas e sistemas de poder refinados, as frutas do diabo, especialmente as baseadas em regras, têm enorme espaço para crescer. Droga! Por que você não me contou isso quando eu ainda estava no mundo de One Piece? Eu teria ido procurar todas as frutas baseadas em regras que pudesse encontrar. Essas informações só ficaram disponíveis após a última atualização do sistema. Mutar. Não adianta ficar pensando nisso. Ele sempre pode voltar para o mundo de One Piece mais tarde. Agora que obteve os poderes da fruta da distorção, Ron se sentiu muito satisfeito consigo mesmo enquanto olhava ao redor da floresta. Onde fazer login em seguida? O trem Mugen. Ou o distrito da luz vermelha de Yoshiwara. Não, talvez seja melhor passar primeiro na sede do esquadrão de caçadores de Onis. Tanjiro e Nezuko já deveriam ter chegado. Ron pensou consigo mesmo enquanto dava um único passo à frente, e num piscar de olhos, desapareceu de onde estava. Quartel-general do esquadrão de caçadores de Onis. Dentro da mansão das borboletas. Tão amargo, tão amargo. Essa coisa tem gosto de morte. Como alguém vai conseguir comer depois de beber essa porcaria? Tenho que beber essa coisa horrível por 5 dias seguidos? Você está tentando me matar? E isso pode mesmo consertar meus braços e pernas enrugados? Sério? Não. Agatsuma Zenitsu estava esparramado na cama, gemendo a plenos pulmões. Os efeitos colaterais do veneno do demônio-aranha haviam encurtado seus membros, e agora ele parecia completamente lamentável enquanto se debatia. Alguém pode me explicar isso, por favor? Quer dizer, qual o problema se eu pular só uma dose? Não deve doer tanto assim, né? Um dos 3 jovens atendentes com olhos redondos como os de um feijão estava ao lado, segurando uma tigela de remédio com uma expressão preocupada. Por favor, acalme-se. Você está falando muito alto. Uma voz latiu bruscamente quando Kanazaki Aoi avançou furiosamente. Eu disse, fique quieto. Zenitsu estremeceu quando ela gritou de repente com ele, seu rosto se contorcendo de puro terror. Com as mãos na cintura, Kanazaki Aoi o encarou com um tom autoritário. Seu pirralho, pare de incomodar os outros. Se continuar assim, juro que vou te amarrar.
Desculpe. Zenitsu choramingou, escondendo-se debaixo das cobertas como um cachorrinho repreendido, tremendo por inteiro. Tão assustadora. Ela é tão assustadora. Enquanto isso, na cama ao lado dele, Inosuke Ashibira permanecia perfeitamente imóvel, ainda usando sua cabeça de javali característica. Apesar de todo o barulho ao redor, ele não se mexeu um centímetro. Mas se você chegasse perto o suficiente, ouviria os sussurros mais fracos e roucos de autoaversão vazando por baixo daquela máscara de javali. Desculpe. Estou muito fraco. Desculpe. Estou muito fraco. Depois de ficar um tempo emburrado debaixo das cobertas, Zenitsu foi forçado a se levantar novamente para tomar seu remédio. Ele teve outro pequeno acesso de raiva, mas sob o olhar implacável de Kanazaki Aoi, finalmente bebeu. Viu? Eu bebi o remédio, disse ele, orgulhoso, esticando os braços curtos e atarracados na direção de Aoi e Kyo. Sim, incrível, realmente incrível, Aoi murmurou sarcasticamente enquanto limpava a tigela vazia. Tão amargo. Cara, se eu tivesse algo doce para acompanhar. Zenitsu fez uma careta e mostrou a língua. Então, como se lembrasse de algo, virou-se para Aoi. E aí? E o Tanjiro e a Nezuko? Eles estão bem? Você quer dizer aquele garoto ruivo que entrou com vocês? Sim, é ele. Não precisa se preocupar. Ele está em melhor forma que você, só quebrou alguns ossos pelo corpo. Zenitsu piscou. É mesmo. E onde ele está agora? Lady Shinobu o levou embora. Se senhora Shinobu. Zenitsu imediatamente se lembrou da mulher graciosa que apareceu diante dele naquela noite, vestida com um auri estampado de borboleta, sorrindo gentilmente como uma borboleta noturna esvoaçante. Ela é quem me salvou, certo? Ela é tão forte assim? Kanazaki Aoi olhou para ele como se tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça. Lady Shinobu é uma das 9 pilares, a pilar inseto. É claro que ela é forte. Pilar? Zenitsu arregalou os olhos. Ela é uma pilar? Mas ela é ainda mais baixa que eu. Bang! A porta da mansão das borboletas se abriu de repente. Gotou, um dos Kakushi, avançou como um míssil e agarrou o rosto de Zenitsu com as 2 mãos com os olhos arregalados. Calha a boca. Você não tem permissão para falar pelas costas de uma pilar. É exibido. Zenitsu gritou com as bochechas espremidas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.